Então, em nome de Jesus, vamos dar início a esse estudo sobre a plenitude da divindade de Cristo. O primeiro texto bíblico está em Colossenses, capítulo 2, verso 9. Colossenses, capítulo 2, verso 9. Tem um texto bem significativo falando sobre Cristo. Diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, por esse texto, nós já chegamos à conclusão de que, de fato, Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é um ser divino pleno, porque nele habita isso. Colossenses quanto você falou? Colossenses capítulo 2, o verso 9. E agora vamos em Miqueias, capítulo 5, e o verso 2. Miqueias, então, está lá no Antigo Testamento, já no final quase, né? Um livro pequeno, antes de Naum. O meu Colossenses aqui, o Mateus fala assim, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso, igual a minha, né? Não é só um pouco, né? Isso. E aí nós temos aqui, depois do livro de Jonas, né? Antes do livro de Naum, Miqueias, capítulo 5, verso 2, que tem uma profecia sobre o Messias muito conhecida, né? E muito significativa. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias o quê? Da eternidade. Olha só que texto profundo, né? Então, por esses dois textos singelos, nós já poderíamos aqui concluir o estudo, já teríamos provado a plenitude da divindade de Cristo, a eternidade desse ser. No entanto, devido à controvérsia, devido à incredulidade, foi mandado o que para nós? Os testemunhos de Ellen White, para nos consolidar na verdade. Lacrar, né? Então, eu gostaria de trazer alguns textos aqui de Ellen White. O primeiro da Review Herald, de 27 de março de 1890, que diz assim: mensagens portadoras de credenciais divinas foram enviadas ao povo de Deus. A glória, a majestade, a justiça de Cristo, cheias de bondade e verdade, se apresentaram. A plenitude da divindade em Jesus Cristo foi apresentada entre nós com beleza e encanto, para atrair todos aqueles cujo coração não está cerrado por preconceito. Sabemos que Deus operou entre nós. Esse texto é muito significativo, porque Ellen White está se referindo a um fato histórico. 2 anos depois de Minneapolis, ela escreveu, estava falando justamente da mensagem da justificação pela fé trazida por Wagner Jones, que enfatizava também esse ponto, algo que é desconsiderado normalmente nas abordagens. Se nós formos analisar os artigos que surgiram na época nas revistas da igreja, e o próprio livro que depois saiu do Wagner nos anos seguintes, que era baseado em grande parte do que ele mesmo apresentou em Minneapolis, que era no original chamado Cristo Justiça Nossa. A Reforma, se não me engano, publicou com o título Libertos para Sempre, se não me engano é esse o título. Este livro, se nós formos analisar, Wagner se preocupou a mostrar que o Salvador da humanidade tinha que ser o quê? O próprio Deus. E ele coloca várias comprovações bíblicas que Cristo é Deus, Cristo é Jeová, Cristo é um ser eterno. Ele coloca então em seu livro isso. Então aqui Ellen White diz que mensagens portadoras de credenciais divinas foram enviadas ao povo de Deus. Diz que foi manifestado tudo isso e eles puderam ver a beleza e o encanto dessa mensagem. Então, essa mensagem de exaltarmos a plenitude da divindade de Cristo
faz parte da mensagem da justificação pela fé. Uma coisa está ligada à outra. Então Cristo, a pessoa de Cristo, tal como ensinado nas Escrituras e certificado por Ellen White, ele foi plenamente humano e era plenamente divino. As duas coisas são realidades que não podem ser negadas. Temos aqui também um texto, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 248, que saiu na Review Herald de 5 de abril de 1906. Diz assim: a luz e glória na verdade que Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Esta é a luz que brilhava em lugar escuro, fazendo resplender com a divina glória original. Esta verdade, infinitamente misteriosa em si, explica outros mistérios e verdades de outro modo, inexplicáveis, ao mesmo tempo que se reveste de luz inacessível e incompreensível. Então aqui ela fala da luz, da glória, da verdade de Cristo, um com o Pai, antes de terem sido lançados os fundamentos da terra. Fala dessa divina glória original. Aquele que nega que Cristo teve uma pré-existência antes de vir à terra, ele não entendeu então quem é o Messias esperado. E vemos então aqui 248. Vemos aqui também que ao mesmo tempo que essa verdade revela algo para nós entendermos, ao mesmo tempo chega um ponto que não vai mais adiante. Revela e ao mesmo tempo abre um caminho de estudo que é inesgotável. Né? A encarnação de Cristo em si é um mistério insondável. O Grande Conflito, página 24, traz um texto também significativo. Nós vamos lembrar, irmãos, que o primeiro templo foi construído por quem? Salomão. Aquele templo, ele foi profanado, foi destruído em grande parte, não totalmente, mas em grande parte foi desfeito, foi passado por vários domínios. E depois, então, nós temos esta restauração do templo mais tarde, na história, então, com o retorno de Israel do exílio. E aí fala do segundo templo, é chamado esse, né? E Ellen White, comentando sobre isso, ela explica por que tinha profecias dizendo que o segundo templo era mais excelente do que o primeiro. Olha só. O primeiro templo não é o de Moisés? Aquele era o tabernáculo, né? Sim. Era algo móvel. Foi construído então por Salomão um templo fixo, há uma construção mesmo, né? E aqui então Ellen White explica que o segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em que habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne, o desejar de todas as nações. Havia em verdade chegado a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Então aqui explica algumas profecias que quando nós lemos aqui, muitas vezes no Antigo Testamento, nós não entendemos. Falando de uma glória, de uma honra superior desse segundo templo. E aqui ele vai dizer que não era a presença do Shekinah ou coisa do gênero, mas o fato da presença viva daquele que habita corporalmente a plenitude da divindade. Quem que é esse? Ela explica que foi o próprio Deus manifesto em carne. Não era Cristo. Cristo. Então, devido ao fato de Cristo ter tido a presença dele no segundo tempo, por isso ele foi tão honrado pelos profetas. Então era nos tempos, não do primeiro tempo, mas do segundo que viria o Messias. E o Messias, com sua presença, era a presença do próprio Deus. Ellen White também fala, no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247, na mesma fonte da Review Herald,
que antes de serem criados homens ou anjos, a palavra, o verbo, estava com Deus e era Deus. O mundo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Se Cristo fez todas as coisas, existiu ele antes de todas as coisas. As palavras faladas com respeito a isso são tão positivas que ninguém precisa deixar-se ficar em dúvida. Cristo era essencialmente, no mais alto sentido, Deus. Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Então, esse texto talvez seja um dos mais conclusivos que nós encontramos da pena dela. Ela faz uma referência, inclusive, nesse final, ao texto de Romanos 9:5, Deus bendito sobre todos, né? Para todos sempre, aplicando a Cristo. Então, quando nós lemos esse texto, nós devemos obedecê-lo. O que o texto diz para nós? Que as palavras faladas a respeito de Cristo, falando que ele estava com Deus desde toda a eternidade, que ele é o Criador e tudo mais, que ela explicou. Então, se ele criou tudo, ele é antes de todas as coisas, ela fala, não é minhas palavras, as palavras dela. Então, aqui diz que então as palavras são tão positivas, tão claras, que ninguém precisa ficar de que maneira? Em dúvida, que ela falou, ninguém precisa deixar-se ficar em dúvida. E aí, como se não bastasse tudo que ela tinha dito antes, ela confirma mais uma vez e fala, Cristo era essencialmente e no mais alto sentido que Deus. Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todos. E eternidade? Pois é. Então, eu gostaria de trazer também aqui um outro ponto importante para nós, em relação à soberania de Deus, de Cristo, no céu, no momento em que Satanás começa a rivalizar. Porque se nós formos ler o que Ellen White fala sobre isso, Ellen White ela entra em vários detalhes, tanto na história da redenção, como do grande conflito, como no Patriarcas e Profetas. Ela fala desse problema do surgimento do pecado com Lúcifer. E ela tece vários detalhes. E algumas pessoas, ao lerem, principalmente a história da redenção, de maneira que é uma explicação de maneira mais resumida do assunto, eles acharam que quando Satanás, então, rivaliza, aí que Deus Pai coloca Cristo na posição de Deus. Então, essas pessoas chegaram a essa conclusão. Nós vemos, em relação a esse ponto, que o próprio livro da História da Redenção, ele explica isso. E como eu falei, a própria Bíblia já tem a resposta. O problema é que surge a incredulidade, a gente tem que entrar em certos detalhes. Lá, quando fala de Satanás, lá em Isaías 14, em Ezequiel, fala que ele aspirou à altura de um semideus, de um quase-deus? De Deus. E não só isso, ele queria fazer o trono dele aonde? Acima ainda de Deus. Então a Bíblia já esclarece isso. E Ellen White, pelo que ela conta na história, dá a entender que Satanás ele focou a artilharia em um dos três, realmente. Tinham três seres divinos, ele procurou derrubar um, pelo menos. E focou em Cristo. A razão para isso, irmãos, aí eu seria leviano e entrar em especulações de por que isso, por que aquilo. Eu posso levar a hipótese que Cristo era o que estava mais envolvido com os anjos, porque ele é chamado de arcanjo, né? Ele ser chamado de arcanjo não é porque ele é anjo, como nós bem sabemos, mas sim o chefe dos anjos. Isso é uma possibilidade, mas eu não estou aqui para especular. A gente tem que ir até onde está a revelação.
E aqui então, na História da Redenção, na página 14, fala assim: Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles. Mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Então, muitas pessoas pegam esse trecho de uma reunião que foi convocada para sancionar mais uma vez a autoridade de Cristo. E aí, então, todos os anjos adoraram, e Lúcifer, naquele momento, ele também adorou. Mas diz que o seu coração já estava o quê? Corrompido. E ele, então, na realidade, mais adiante ia ir para a rebelião aberta. No Patriarcas e Profetas, na página 37 e 38, na minha paginação, varia em algumas outras, Página qual? 37 e 38, no capítulo que trata sobre isso, diz assim, que Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo e durante algum tempo escondeu o seu propósito real sobre uma aparência de reverência para com Deus. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes do mundo, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Então, ele começou a criar críticas em relação à lei, que os anjos não precisavam de nada daquilo. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra a Deus. Todos os seus pensamentos eram santos. Não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. Então, tudo isso a gente está lendo aqui é o raciocínio de quem? De Satanás. Olha o que diz aqui na continuação. A exaltação do Filho de Deus, a igualdade com o Pai, foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual pretendia se tinha também direito à reverência à honra. Se este príncipe dos anjos pudesse tão somente alcançar sua verdadeira e elevada posição, grande bem resultaria para todo o exército do céu, pois era seu objetivo conseguir liberdade para todos. Agora, porém, mesmo a liberdade que eles até ali haviam desfrutado tinha chegado a seu fim, pois lhes havia se designado um governador absoluto, e todos deveriam prestar homenagem à sua autoridade. Aí ela explica: tais foram os erros sutis que, por meio dos ardis de Lúcifer, estavam a propagar-se rapidamente nos lugares celestiais. 37 e 38, mas varia em outros livros essa paginação. Aqui, agora ela vai explicar, porque até agora a gente está vendo que o pensamento de Lúcifer, o pensamento dele é que a partir, olha o que ele quis introduzir na mente dos anjos, que a partir daquela reunião agora eles estavam com um soberano que ia restringir a liberdade dele. Então, quem que hoje repete esses argumentos de Lúcifer? As pessoas que falam que é a partir daquela reunião a glória de Cristo. É uma vergonha. Aqui ela fala com declarações claras. Não tinha havido mudança alguma na posição e autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Muitos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer. Então, vemos aqui que não havia mudança alguma a partir daquela reunião. Desde o princípio era assim, mas Lúcifer estava questionando tudo isso. E aqueles, então, que apresentam tal falso argumento, eles estão literalmente repetindo os argumentos de Lúcifer.
Aqui no próprio História da Redenção, na página 14, tem um parágrafo que explica muito bem essa questão também. Mas Cristo era reconhecido como soberano do céu, ele já era reconhecido. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer pensou em si mesmo como favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus. Ao ele aspirar à altura de Cristo, nós vemos aqui que ele estava aspirando à própria altura de Deus. Antes de finalizarmos, eu gostaria ainda de trazer um outro tópico aqui. O fato de que tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia nos traz a comprovação que Cristo também recebe aquele título muito significativo de Eu Sou. Um título, então, que denota a eternidade do ser divino. Eu sou o que sou, é apresentado lá na sarça ardente, né, quando Moisés se comunica com Deus. Quando Moisés quis saber o nome de Deus, quis saber em nome de quem ele ia falar com o faraó, foi dado esse nome, Eu Sou. Então é muito significativo isso. E uma vez que isso é aplicado a Cristo, nós não precisamos ficar em dúvidas quanto à plenitude da divindade dele. Aqui, o primeiro texto que eu tenho é do próprio Desejado também, página 24, que diz que foi Cristo que do Monte Horebe falou a Moisés dizendo: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então foi Cristo. Inclusive, o próprio livro Patriarcas e Profetas, na página 366, explica que toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Então, na linha então do que nós vemos falando. A verdade sobre os anjos, página 90, um texto da Sign of the Times, 26 de fevereiro de 1880, diz assim sobre Cristo: havia sido ele, na qualidade de anjo do concerto, quem se revelara aos patriarcas em outras eras. Moisés estremeceu, enchendo-se de terror quando o Senhor o chamou pelo nome. Então, foi apresentado para os pais de Sansão, se apresentou para Gideão, foi na casa de Abraão, tantas situações, e ele por Moisés foi chamado que de anjo do concerto, aquele que ia adiante de Israel. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 20, tem também um texto maravilhoso para nós. As verdades da mensagem do terceiro anjo têm sido apresentadas por alguns como uma teoria árida. Entretanto, nessa mensagem, deve ser exposto o Cristo vivo por excelência. Deve ele ser revelado como o primeiro e o último, como eu sou, a raiz e rebento de Davi, como a radiante estrela da manhã. Texto maravilhoso da pena de Ellen White, mostrando aqui que ele é de fato o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é o Eu Sou, ele é aquele Messias esperado. E isso tudo, essa mensagem, faz parte da mensagem do terceiro anjo, como foi dito. Devemos apresentá-la com vitalidade, mostrando que o nosso Salvador, por quem nós somos salvos pela fé, é o próprio Deus encarnado. Isso é importante ser destacado. Do contrário, seria o suficiente, já estudamos isso, né, em nossas lições de escola sabatina. Se um anjo viesse por nós, adiantaria de algo? De modo algum. A vida dele provém da fonte que é Deus. Somente aquele que tem vida em si mesmo poderia fazer esse sacrifício em favor da humanidade. Eu gostaria de ler 2 textos bíblicos para finalizarmos, confirmando essa identificação de Cristo como eu sou. O primeiro está em João, capítulo 8, verso 58. Esse é o texto
mais conhecido, e temos um outro no mesmo capítulo que destaca também isso. Então, o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 58. Diz assim, então, o texto da Bíblia. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí no verso 59 a gente vê que os judeus entenderam bem o que ele disse. Diz assim: então pegarem pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Em outra passagem, se não me engano, em João 5, fala que os judeus disseram para ele: mas você está se igualando a Deus. E aí eles consideravam isso que é uma blasfêmia, porque eles não reconheciam Jesus como Deus. No mesmo capítulo 8, irmãos, temos o texto final, nos versos 23 e 24. Esses textos aqui devem nos impressionar com a seriedade desse assunto. Diz assim: e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então façamos hoje a nossa decisão de entregarmos a nossa vida a Cristo, este que é o nosso Salvador e Senhor de nossa vida. Este que é aquele a quem devemos crer para ser salvos do pecado. Somos salvos através dele, não apenas da culpa do pecado, mas ele quer nos libertar do poder do pecado em nossa vida. Possamos então ter essa plena confiança nesse pleno ser divino que veio e morreu por nós, porque ele muito nos amava. Não só ele, como o Pai e o Espírito Santo. Como nós bem sabemos, o que é o laço maior de união entre esses três seres divinos é o próprio amor. E a manifestação que eles têm na unidade interna dos três, uma vez que eles são chamados de Deus é amor, nós podemos ver que através do exemplo deles, podemos nós também adquirirmos esse atributo.